Bom dia a você, é com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez. Eu aqui no templo, você nas suas casas, mas é uma satisfação podermos celebrar juntos mais um momento de culto. Uma alegria poder estar falando contigo, uma alegria poder chegar até a sua casa também. E eu quero lembrar de uma palavra para nós iniciarmos esse nosso momento de culto do Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 23, que assim diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Nessa manhã nós queremos falar um pouco da questão da obediência, tão importante que Deus espera e requer também de cada um de nós. Por isso nós queremos começar esse momento com essa palavra de saudação, mas queremos começar também com alegria, cantando o hino que nós queremos participar desse momento e que diz: eu te agradeço, Deus. Bom dia a vocês que estão nos assistindo, sejam bem-vindos a esse culto, né? Nós ainda não podemos estar aqui na igreja todos juntos, mas queremos convidar você aí da sua casa a estar cantando com a gente. Nós vamos cantar Eu Te Agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Quero convidá-los para um momento de oração. Querido Deus e Pai, nós queremos de fato te agradecer porque o Senhor tem lembrado de nós o tempo inteiro. O Senhor não esquece de nenhum de nós. Os teus olhos estão voltados para cada um.
É por isso, ó Deus, que nós nos reunimos mais uma vez aqui, nesse momento em culto, para louvar e engrandecer o Teu nome, por saber que Tu és esse Pai preocupado com os Teus filhos. E queremos entregar esse momento e dizer que nós celebramos para a honra e glória do Teu nome. Vem estar no meio de nós, Senhor, vem abençoar esse momento, vem nos limpar e purificar mais uma vez de todo o pecado e de todo o mal, para que estejamos limpos e puros diante do Senhor. E para que saiamos nessa manhã daqui fortalecidos e animados a viver mais uma semana para Ti. Isso te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero trazer como reflexão uma palavra que está no livro dos Salmos, no Salmo de número 19, a partir do verso 7, que vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. E então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Esta é a palavra do Senhor para nossa reflexão nessa manhã. E a palavra de Deus está colocada como algo que nós precisamos de fato obedecer, nos tornarmos muito mais do que ouvintes dessa palavra, mas sim sermos obedientes a ela. E eu quero começar essa pregação nessa manhã falando de uma história que talvez você já tenha ouvido, mas que é tremendamente significativa e que diz assim: conta-se que um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade do seu pai, quando nada mais, nada menos que Napoleão Bonaparte se aproximou com os seus homens e queria cruzar essa propriedade. Porém o menino o impedia. Zangado, então o imperador gritou com ele dizendo: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra o portão, por favor. E o menino olha muito educado para o imperador, tira o seu chapéu e diz: o Senhor não vai querer que eu desobedeça o meu pai, ou vai? Esse portão está fechado e aqui ninguém passa conforme meu pai determinou. Napoleão então virou-se para os seus generais e disse: deem-me 1000 homens como esse menino, e eu conquistarei o mundo inteiro. E foi-se por outro caminho. Os nossos dias em que nós estamos vivendo são tempos muito difíceis, pois são tempos em que cada vez mais o ser humano tem prazer naquilo que é contrário à vontade de Deus. O ser humano gosta de fazer aquilo que desagrada a Deus. O seu prazer não está na lei do Senhor, e nela não medita de dia e de noite, ainda que ela seja tão preciosa como nós ouvimos a leitura desse salmo.
A nossa sociedade, ela tem se degradado de tal modo que nitidamente nós temos a impressão e até mesmo, eu diria, certeza de que o mundo quase não tem mais jeito. Só para lembrar, outro dia, um deputado, diante de uma discussão acalorada no parlamento brasileiro acerca da reforma da Previdência, onde querem que o trabalhador contribua por um período cada vez mais longo para poder se aposentar integralmente, esse deputado propôs uma aposentadoria especial para prostitutas e garotas de programa. Eu não quero entrar no mérito dessa questão, mas é um pouco da realidade que nós estamos vivendo. E não somente isso, mas tem sido cada vez mais difícil uma referência de cristão, em parte por causa daquilo que a palavra diz em Mateus 24:12. E por multiplicar-se a iniquidade, diz essa palavra, o amor de quase todos esfriará. E porque o amor começa a ser esfriado no nosso coração, começa a se esfriar em mim e em você, é porque temos tanta dificuldade em obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. E é triste ver que muitos cristãos estão nessa condição, que insistem em desobedecer a palavra de Deus, e os seus preceitos, e os seus estatutos, e os seus juízos já não têm mais alegria em cumprir essa palavra. Nesse momento eu quero mudar um pouquinho o foco, e o meu enfoque, e levar-nos a olhar para nós mesmos. Eu quero que você esteja olhando para dentro de si mesmo. No contexto em que nós vivemos, é muito mais fácil nós olharmos ao nosso redor e ver a desobediência, o pecado do mundo, pois ele é abundante e jorra constantemente como uma fonte de águas podres. Mas como nós estamos diante de Deus? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Como eu e você estamos diante do cumprimento daquilo que a palavra de Deus determina? A Bíblia nos diz em Deuteronômio 30, os versículos 15 e 16, vejam, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje eu lhe ordeno, que amem o Senhor seu Deus, que andem nos seus caminhos, que guardem os seus mandamentos e os seus estatutos e também os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, diz o Senhor seu Deus, e Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. No cumprimento, na obediência da palavra tem bênção. Maldição seria o contrário disso quando não obedecemos. A Bíblia nos diz para examinarmos a nós mesmos, ou seja, olhar para dentro de si e ver se naquele contexto específico eu tenho sido também fiel ou não fiel ao nosso Deus. Eu creio que a obediência a Deus e a sua vontade não é um ato fácil. Algumas vezes pode ser, mas outras é muito difícil. Por exemplo, se você pedir a um filho que ele vá até a sorveteria para comprar um gostoso sorvete, certamente ele irá com muito prazer. Mas se por outro lado você mandar ele estudar, ele vai ter um prazer diferente nisso, ou ele não terá prazer nisso. Comprar o sorvete lhe dá prazer, estudar não lhe dá o mesmo prazer. Mas a longo prazo deveríamos nos perguntar: qual é o maior benefício? Tomar um sorvete ou estudar? Nossa relação com Deus também é assim, muitas vezes. Temos facilidade em obedecer a Deus naquilo que nos é prazeroso, mas
naquilo que não nos causa prazer naquele momento, nós temos dificuldade de obedecê-lo. Não é tão simples ou fácil para nós. Não é fácil em tudo dar graças conforme a palavra de Deus determina. Por exemplo, como agradecer por essa pandemia que nós estamos vivendo, como agradecer pela dificuldade do presente tempo, especialmente se temos que obedecer quando as coisas não vão bem. Isso não nos dá prazer. A questão da obediência tem alguns aspectos que nós precisamos destacar. E o primeiro que eu quero destacar nessa manhã é que para obedecer é preciso sacrificar a própria carne. A palavra nos adverte severamente, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Diz a palavra. Há uma batalha interior. Quantas vezes você já soube que deveria fazer algo, mas a sua vontade carnal, o seu desejo de fato era de ficar sentado, quem sabe deitado em casa tranquilamente, dormindo ou assistindo um filme ou um jogo de futebol na TV. A obedecer àquela ordem de Deus de ir, de participar, de se envolver, de testemunhar. E então, quando você obedeceu, você venceu a sua carnalidade e fez o que era certo. E eu penso que nesse momento nós vamos sentir prazer e alegria, e ainda mais o nosso Deus vai se alegrar com esse ato praticado de obediência por cada um de nós. Outro aspecto que eu quero destacar nesse momento: obedecer tem o seu preço. Engana-se quem pensa que obedecer é sempre fácil. Podemos ter certeza de que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos, diz a palavra. E se alguém afirma: eu sei quem é Deus, mas não obedece os mandamentos desse Deus, essa pessoa é um mentiroso e não vive na verdade, diz essa palavra. Mas aqueles que a obedecem, que obedecem essa palavra de Deus, verdadeiramente mostram como amam. E assim que sabemos que estamos vivendo nele, dessa forma, quando nós obedecemos. Mas como obedecer quando ela nos diz para amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem? É fácil? Nada fácil, nem para mim, nem para você. Quando é preciso obedecer para comprar um sorvete, é moleza. Mas quando precisa obedecer para fazer a vontade de Deus e não a nossa, isso se torna muito difícil para mim e para você. A expressão final desse texto diz: aqueles que dizem que vivem em Deus devem viver suas vidas como Jesus fez. Viver como Jesus fez é muito complicado para cada um. A expressão final, dizer que eu quero fazer o que Jesus fez, não está em mim. Tenho tremenda dificuldade de obedecer isso. É muito forte isso, pois Jesus nunca viveu para si mesmo. Você já parou para pensar nisso? Ele não estava olhando para si mesmo, pensando em si mesmo. Jesus estava olhando para mim e para você, pensando em nós. Agimos nós assim? É fácil? Não é fácil. E por isso eu preciso estar perto dele para cumprir e obedecer aquilo que a sua palavra determina. E o que ela determina nem sempre é fácil para nós. Deus diz claramente:
aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Obedecer um pouco a palavra, ou parte dela, não é suficiente. A palavra precisa ser obedecida integralmente. E aí nós precisamos sempre de novo estar olhando para esse Jesus. Só Ele pode nos ajudar. Outro aspecto que eu quero destacar: obedecer é mais importante do que sacrificar. Nós precisamos entender a importância da obediência. Pois se formos obedientes, desfrutaremos do melhor nessa terra. Preste atenção na resposta que o profeta Samuel deu ao rei Saul, quando ele disse: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é mais importante do que sacrificar. Quantas pessoas estão sofrendo e vivendo sem direção espiritual, pois focam apenas em sacrifícios, campanhas, penitências, jejuns prolongados e não obedecem à palavra de Deus. Pessoas religiosas, mas que não entenderam que Deus prefere obediência. Certa vez Jesus disse àqueles que o seguiam: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu lhes mando? Aprendemos com Cristo que não adianta chamá-lo nos momentos difíceis e acharmos que Ele é o nosso Senhor se não obedecemos. O servo obedece ao seu Senhor. Pedro e outros apóstolos também entenderam o segredo da obediência a Deus quando declararam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o quarto aspecto dessa minha reflexão é que obedecer tem recompensa. Assim como a desobediência redunda em maldição, a recompensa são as bênçãos de Deus que estão na obediência. Não é uma bênção baseada em resultados materiais, visíveis, palpáveis, mas sim numa eternidade. Alguns resultados da obediência nós nunca vamos ver nessa terra, mas são certos sim para a eternidade. E talvez o resultado mais visível da obediência é o relacionamento com Deus através do Espírito Santo nesse tempo, e que nos faz então nos tornar pessoas sábias, que vão tomar decisões acertadas e que vão, acima de tudo, ter paz no seu coração. A paz que inunda o coração daquele que faz a vontade de Deus vai ser sentida. Por isso, essa palavra de hoje de manhã para cada um de nós, uma palavra que quer nos mostrar o quanto é precioso obedecer essa lei do Senhor, que é perfeita, que restaura a alma, que traz um testemunho fiel, que dá sabedoria aos simples, que são preceitos retos que vão alegrar o coração, que é mandamento puro que vai iluminar os nossos olhos, abrir o nosso entendimento. O temor a esse Deus é o princípio de toda a sabedoria. E por isso, talvez a gente tenha que buscar mais o contato com essa palavra, obedecer mais aquilo que ela determina para mim e para você.
E por isso nós queremos também cantar: faz-me ouvir tua voz mais do que todas as vozes, e ajuda-me a cumprir, talvez seja a oração, aquilo que nela está escrito e que dá vida abundante a quem obedece. Nós queremos cantar isso nesse momento. Querido Deus e Pai, nós sabemos que o que Tu esperas de cada um de nós é que nós nos tornemos praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. E que obediência deve estar, Senhor, acima de tudo. Que, Senhor, a Tua voz seja a voz mais ouvida por cada um de nós, que vem por meio da Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, e que no nosso coração tenha, Senhor, o desejo e o prazer de fazer, de cumprir, de obedecer o que ela determina, para que sejamos sim abençoados nesse tempo aqui, nesse tempo tão difícil, em meio a tanta corrupção, a tanta violência, a tanto pecado. Senhor, se olhamos à nossa volta, está tudo escuro, mas se olhamos para dentro de nós mesmos, Senhor, muitas vezes também
olhando para o interior meu, vejo escuro. Senhor, a tua luz precisa entrar e brilhar em cada um de nós, para que o pecado seja dissipado e para que tu possas então ter prazer de morar em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que está aí como um manual de orientação, de direção, que seja sempre, Senhor, colocado diante dos nossos olhos, que em nós haja o desejo de buscar cada vez mais a leitura e o conhecimento da tua vontade, e ajuda-nos a obedecer. Isso é o que nós te pedimos e por isso nós te agradecemos. E ainda intercedemos nessa manhã, Pai, por todos os nossos doentes, pelas situações de conflitos vivenciados dentro dos nossos lares, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas. Senhor, colha cada lágrima, esteja trazendo, Senhor, amparo, força, sustento, alegria. Olha, Senhor, para todas as situações difíceis, nós assim entregamos tudo em tuas mãos, agradecidos por saber que o Senhor tem cuidado bem de cada um de nós. Continua cuidando, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda queremos receber a bênção de Deus, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você, sobre a tua família e te acompanhe hoje e sempre. Eu quero desejar a você um bom domingo e uma semana de fato abençoada no Senhor. Amém.